Olá, eu sou o Paulo e venho aqui continuar uma conversa sobre como sair da crise, como utilizar mecanismos de coping, como aprendemos e podemos desenvolver novos mecanismos de enfrentamento, né? Antes de começar, lembrar vocês de se inscrever no canal e clicar no sininho para que vocês recebam notificação a cada novo vídeo, né? Eu gravei um primeiro vídeo sobre como lidar com crises, né? Sejam crises de divórcio, crises de saída de uma casa, mudança de casa, mudança de país, seja uma saída de emprego, uma mudança no emprego, uma promoção, como administrar as situações de crise, né? Muitas vezes nós já temos essas defesas desde que nos tornamos adolescentes e adultos, porque copiamos e herdamos de nossos pais algumas técnicas de enfrentamento, né? Eu falei algumas delas e cabe a nós identificarmos certas coisas, muitas vezes, que são importantíssimas para que a gente saiba lidar com as nossas emoções, né? Quando Antônio Damasio escreveu O Erro de Descartes, e contestando a frase penso, logo existo, né? Em que, na verdade, microsegundos, milésimos segundos antes de pensar, nós sentimos. Então, na verdade, muitas vezes nós reagimos segundo uma emoção, seja uma emoção de raiva, uma emoção de tristeza, e muitas vezes, se essa emoção nos domina, nós reagimos sem raciocinar, né? Então, o coping, essas técnicas de enfrentamento, quando a gente recebe um baque de uma emoção muito forte, a gente pode respirar e raciocinar às vezes e perceber o ambiente e ver se a minha reação vai ser realmente uma reação controlada ou às vezes é uma reação provocada por um outro, né? E nós nos inferiorizamos. Essa semana eu tive numa conversa com um cliente e eu tive que repetir a velha frase: aquele que te desestabiliza, aquele que te faz perder o juízo, aquele que te faz perder a calma, ele te domina numa relação de conflito, né? Se você perde o controle das suas emoções, você entrega o controle, a manipulação ao outro, ao adversário, né? Então, ter inteligência emocional é saber lidar com esse turbilhão de emoções, mas se a gente estiver trabalhado ao longo de toda a infância, de toda a adolescência e na vida adulta, em administrar essas emoções para que sejam controladas, a gente vai tendo maior resiliência, né? Então essa conversa que estamos tendo, como lidar com situações de crise, ela vai também esbarrar em toda a conversa que a gente vem falando sobre teoria polivagal, né? Ou seja, quando a gente sofre um determinado estresse, há pessoas que reagem reptilianamente, né, com um sistema nervoso autônomo simpático, luta e fuga. Há pessoas que conseguem segurar, elaborar e pensar: não, se eu reagir, eu vou me expor demais. Se nessa reunião um colega me provocou à frente de um chefe para que eu exploda e me inferiorize, eu tenho que me controlar, eu tenho que saber lidar com esse tipo de emoção, eu tenho que saber lidar com essa emoção. Afinal, não é a emoção que vai me matar. Eu não preciso sair correndo, nem brigar e revidar na mesma velocidade, né? Eu tenho que usar um pouco mais do sistema nervoso autônomo ventral, que é controlar a minha reação.
As técnicas de coping, as técnicas de enfrentamento, nos ajudam a minimamente respirar, minimamente tirar uma soneca. Eu decido isso amanhã, não, eu só vou decidir esse contrato depois de um almoço, eu vou comer para me aterrar e perceber se há alguma intuição que me diz que não devo seguir esse caminho. Então as técnicas de coping servem para isso. Mesmo para questões de um luto que eu esteja passando, né? Quando eu falei estar em crise, descer ao fundo do poço, né? Várias situações na nossa vida nos remetem ao fundo do poço em diferentes estágios. O que nos cabe é reconhecer que estamos no fundo do poço. Nesse momento pode ser importante uma medicação que um psiquiatra pode lhe avaliar e indicar, mas a reestruturar a vida com o apoio de um psicoterapeuta, um psicólogo, é fundamental para que haja uma evolução como pessoa, como ser humano e um amadurecimento, né? Também a gente pode exemplificar que a circulação de energia do ser humano saudável, a gente alterna entre o nível de emoções, o nível de pensamentos ou o nível da ação. Esse triângulo é saudável quando a gente circula. Quando a gente está passando por uma situação de crise, e notem bem, eu não falo em situação de trauma. Trauma é quando as técnicas de coping não existem mais. O trauma é uma crise tão forte que não dá tempo de usar técnicas de coping, né? É um assalto violento, é você assistir uma morte, são situações traumáticas, não é a crise. A crise a gente, às vezes, precisa de tempo para digerir aquilo, às vezes precisa de ajuda, às vezes precisa só uma conversa, né? Mas quando estamos sob uma crise, a gente muitas vezes fica só nos pensamentos e fica sozinho pensando por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso. E muitas vezes, nesse momento, se chega uma pessoa para conversar, você não vai aceitar, porque ninguém passou pelo que você passou. E aí você não quer conversar, ou às vezes você está num momento só de emoção, eu só estou com raiva, ou eu só choro, e não consigo sair desse canto. Ou então a gente fica tão perdido que começa a andar pela rua, ou mexer em coisas dentro de casa, só fica na ação, calado. Fica isso às vezes meia hora aqui, sem haver uma circulação da energia, ora no pensamento, ora na emoção, ora fazendo movimentos. Então é importante identificar essas situações para procurar ajuda, ou então uma autoajuda ao se reconhecer nessas situações. As autoajudas seriam as técnicas de coping. Eu preciso fazer uma viagem, eu preciso parar o trabalho, eu preciso tomar um banho, eu preciso tomar um banho de imersão numa banheira, eu preciso ir para um spa fazer massagens, eu preciso ir para uma sauna para que eu sinta uma transformação na respiração, eu respire melhor. Então, tudo isso são situações para sair de uma crise. Respirem, procurem uma aula de yoga, Tai Chi Chuan, Qigong, que vocês façam terapias de respiração consciente. São todas técnicas para conseguir sair desses cantos em que nos colocamos e que muitas vezes é difícil conseguir ajuda ou aceitar ajuda. Valeu? Esse é a gravação sobre como sair de uma crise. Um abraço.